E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar de cabeça em mais um Fé em Letras. Preparados? Hoje, a parada é Stranger Things. É isso aí. A gente vai desvendar as surpresas escondidas na série. E como elas, acreditem, se conectam com a história do Evangelho. Parece loucura, né? Mas pode confiar, a gente tem um guia e tanto para essa aventura. O livro The World Turned Upside Down, do Michael S. Heiser. Ele coloca a série debaixo da lupa, sabe? Com uma visão, digamos, teológica. E aí abre um portal pra gente entender Stranger Things de um jeito totalmente novo. Preparados para ver Hawkins, o mundo invertido e a galera toda que a gente ama sob uma nova luz. Mas antes de começar, aquele recadinho esperto para fortalecer a nossa comunidade. Manda. Se curtirem a viagem de hoje, deixem o like, sigam o canal e ativem as notificações para não perder nadinha. Isso aí. Ah, é claro. Compartilhem esse episódio com a galera. E espalhe uma palavra. E para finalizar, deixem nos comentários sugestões de livros que vocês querem desvendar com a gente. A gente adora as dicas de vocês. Falando em desvendar, o livro do Heiser já começa com uma metáfora poderosa. Claro. Ele usa a história do Will, que é abduzido para o mundo invertido, como uma representação da separação da humanidade de Deus. Faz sentido. A gente sente a angústia do Will, isolado naquele mundo hostil e cheio de perigos. É como se ele tivesse perdido numa dimensão que espelha a nossa realidade, mas distorcida, sombria. Exatamente. E o livro vai além, viu? Ele mostra o mundo invertido como um reflexo do Vale das Sombras bíblico. Que é? Um reino de morte e escuridão dominado por entidades demoníacas. Tipo Demogorgon. Com aquela natureza predadora, aterrorizante. E a atmosfera sufocante do mundo invertido, o medo constante. Nossa, é verdade. Tudo isso lembra a descrição bíblica de um reino dominado pelo mal. Faz a gente pensar, né? Total. É como se a série, mesmo sem querer, mostrasse a fragilidade humana diante do poder das trevas. A nossa incapacidade de vencer essa batalha sozinhos. Assim como o Will precisa ser resgatado, a humanidade precisa de um salvador para quebrar as correntes da morte espiritual. Entendi. E aí entra a Eleven. Exatamente. Uma figura aparentemente frágil, mas com um poder enorme dentro dela. Nossa, a dualidade é interessante. E é justamente isso que o livro destaca ao comparar a Eleven com Jesus. Sério? Os dois aparecem como figuras comuns à margem da sociedade. A Eleven, com aquele passado traumático, aparência andrógena. É vista com desconfiança. Jesus, um carpinteiro, nascido em Belém, também não se encaixava nos padrões de poder da época. Nossa, é verdade. Mas a gente sabe que as aparências enganam, né? Com certeza. Exato. A Eleven tem poderes telecinéticos que desafiam a lógica, assim como Jesus realizava milagres que iam além das leis da natureza. Que legal. E os dois se sacrificam para salvar quem amam. O sacrifício da Eleven para derrotar o Demogorgon, desaparecendo com ele no mundo invertido. É um ato de amor e coragem que lembra a morte de Jesus na cruz, né? É como se a série mostrasse que o verdadeiro poder está na capacidade de amar, de se doar pelos outros. Você lembra da cena que Eleven grita, chega, antes de enfrentar o Demogorgon? Claro. De arrepiar. É como se ela estivesse enfrentando não só o monstro, mas todas as forças do mal que tentam sufocar a humanidade. Nossa, e a gente? Será que a gente tá pronto para enfrentar nossos próprios Demogorgons? Boa pergunta. Quais são os medos, as inseguranças, as tentações que nos paralisam? O que impede a gente de viver plenamente? E será que, assim como a Eleven, a gente está disposto a sacrificar algo para proteger quem a gente ama? A série nos leva a pensar na coragem que existe dentro da gente. E como podemos usar essa força para mudar o mundo? Que reflexão! E a gente vai continuar essa reflexão na próxima parte do nosso mergulho profundo. E aí, voltamos pro mundo de Stranger Things. Bora! No bloco anterior, a gente viu como a série, com aquela trama de suspense e os personagens cativantes, nos leva a pensar em temas profundos, né? Tipo, A necessidade de um salvador, a luta contra o mal e a importância da união. verdade. E agora, a gente vai mergulhar num aspecto central da fé cristã, Qual? a providência divina. Essa é complicada. Pois é, mas o livro do Michael Heiser mostra como Deus, na sua sabedoria infinita, usa até situações mais difíceis para o nosso bem, para nos moldar, sabe? E nos aproximar dele. E Stranger Things tem a ver com isso? Tem a série, mesmo sem querer, tá exemplos disso. A gente consegue ver a mão de Deus agindo, sabe? Nos bastidores? É. Ou questão de eventos que parecem caóticos nesse sentido. Interessante. Lembra do Hopper? Aquele que se afundou na culpa depois de perder a filha. Isso. Ele tenta desesperadamente recriar o passado. Encontrar na Eleven um substituto para Sarah. E essa tentativa de controlar tudo só traz mais sofrimento, né? Total. Tanto para ele quanto para Eleven. É como remar contra a correnteza. Sem perceber que tem um caminho mais fácil.
Um fluxo que pode levar de volta para a superfície. Mas ele não enxerga isso. E é quando ele se vê no fundo do poço sem saída que algo acontece. O quê? Ele faz aquele acordo arriscado com o laboratório para salvar o Will. Sei. E a gente fica, será que ele está cometendo um erro? Hum. Muita gente viu a atitude do Hopper como uma traição, mas na verdade ele estava num beco sem saída, era tudo ou nada. Faz sentido. E ele estava disposto a sacrificar tudo para salvar o Will e a Joyce. É. Aí que a mágica da providência divina acontece. Conta. A Eleven, com os poderes dela, derrota o Demogorgon e, sem querer, abre caminho para o Hopper e a Joyce salvarem o Will. O que parecia um erro vira parte de um plano maior, plano que ele não consegue entender, Uau. mas está conduzindo tudo pro bem. É como se Deus estivesse falando. Confia em mim mesmo sem entender. Eu tô no controle. Exatamente. Yeah. E essa confiança é fundamental, principalmente quando passamos por momentos difíceis. É verdade. A gente se pergunta, cadê Deus nessa história? Por que ele está permitindo isso? Mas o livro lembra que Deus está sempre presente. Mesmo quando a gente não vê. Agindo nos bastidores. E o que a gente pode fazer? Assim como os personagens de Stranger Things se unem para vencer o mal, a gente precisa se apegar a Deus, confiar na sua providência. E deixar ele nos guiar. Isso. E essa união, essa força que vem de Deus, nos permite enfrentar os desafios com coragem. Com esperança. Certos de que no final, a luz vence as trevas. Que bonito. E por falar em união, lembra do Dustin? Oh, que tem ele. A teimosia dele em proteger o Dark. Aquele Demodog. Ele coloca a amizade e a segurança de todos em risco. A gente fica... Dustin, pelo amor de Deus, escuta o Mike e o Will. E quem diria? Essa teimosia acaba salvando o grupo. Mais uma prova de que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Usando nossos erros para os seus propósitos. É de rapear. Quando eles vão fugindo do mundo invertido e dão de cara com o Demodog. Adivinha quem é? Quem? O Dart. Ele reconhece o Dustin, lembra da amizade deles, e os deixa escapar. Não acredito. É como se a bondade, mesmo direcionada a uma criatura das trevas, encontrasse eco no coração do monstro. Que incrível! É Deus mostrando pra gente, olha. Às vezes você tropeça, erra o caminho. Mas mesmo assim, eu posso usar isso pro bem? Confia em mim. Nossa. E essa confiança, essa entrega, nos liberta do medo, da necessidade de controlar tudo. A gente relaxa e deixa a vida fluir. Sabendo que estamos em boas mãos. E por falar em boas mãos, que tal focar na Eleven? Bom. Uma personagem complexa e fascinante, que, como vimos, tem paralelos incríveis com Jesus. Verdade. No próximo bloco, a gente explora as lições que podemos aprender com ela. Como? Com sua jornada de superação e amor incondicional. Fiquem ligados. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em Stranger Things aqui no Fé em Letras. Já exploramos tanta coisa, né? Bastante. Desvendamos metáforas, conexões com a fé. Mas ainda falta uma peça importante nesse quebra-cabeça. A Eleven. Ela mesma. E no livro, Michael Heiser faz uma comparação, digamos, inusitada. Qual? Eleven. Nossa. Parece estranho, né? Mas quando a gente se aprofunda, as semelhanças são impressionantes. Lembra da primeira vez que a Eleven aparece na série? Cabelo raspado, roupa de hospital. Uma figura frágil. Quem imaginar o poder que ela tinha? É verdade. A série brinca com essa dualidade. A aparência frágil da Eleven esconde uma força enorme. E essa dualidade me lembra muito Jesus. Ele também não se encaixava nos padrões de poder da época. Um carpinteiro, né? Pregando amor e compaixão num mundo cheio de violência. Exatamente. E o livro nos faz pensar. Será que a gente está julgando as pessoas pela aparência? Deixando de ver a força, a luz, o potencial que cada um tem. Quantas vezes a gente não encontra Eleven e Jesus por aí e nem percebe? Pessoas que, por trás da simplicidade, escondem uma força capaz de mudar o mundo. E a Eleven nos ensina muito sobre sacrifício, sobre amor que se doa sem esperar nada em troca. A cena em que ela se sacrifica para derrotar o Demogorgon é de partir o coração. É muita emoção. A gente sente a dor da perda, mas reconhece a grandeza do ato. Ela escolhe o bem maior, mesmo que custe a própria vida. E esse gesto de amor extremo lembra o sacrifício de Jesus na cruz. A série parece dizer: o verdadeiro poder está na capacidade de amar, de se doar. De enfrentar nossos demogorgons, tanto os internos quanto os externos. Mesmo que isso signifique abrir mão de algumas coisas. E a você? Quais são seus demogorgons? O que te impede de amar, de perdoar? Que medos e inseguranças te prendem no seu próprio mundo invertido? A série nos convida a olhar para dentro e enfrentar nossos monstros. Buscar a luz que existe em cada um de nós. Assim como a Eleven descobre seu poder e usa pro bem. A gente também pode encontrar a força para transformar nossa realidade. E a realidade de quem tá perto da gente.
E aí, o que acharam dessa viagem por Stranger Things? Descobriam novas camadas, novas conexões. Esperamos que sim. Para quem quiser se aprofundar, fica a dica do livro The World Turned Upside Down, do Michael S. Heiser. Uma leitura que provoca a gente a pensar, a questionar, a ver o mundo de outra forma. E a aventura não termina aqui. Continuem explorando, buscando, questionando. A gente se encontra de novo em breve aqui no Fé em Letras, para mais mergulhos em livros que nos conectam com a fé, com a vida, com o que realmente importa. Até a próxima!